Olá, meus amigos. Olá. Espero desde já que estejam todos bem. O que falar de tantas situações que vêm ocorrendo pelo mundo, mas, acima de tudo, o que falar da nossa querida Angola? Eu tinha prometido a mim, já prometi, descumpri, seja o termo que for, de não bater de frente com João Lourenço. De não bater de frente não é só com João Lourenço, é com todo um esquema governamental que impunemente não faz o que é correto, por corrupção, por ganância, por tantos fatores que eu acho que envolvem a incompetência generalizada de um governo, como também a falta de amor ao próximo, a falta de respeito e aonde impera realmente a impunidade. Impunidade. Eu vou vos mostrar um vídeo, este é o segundo vídeo, saiu o primeiro vídeo que deu cobertura à notícia, e hoje eu vejo a segunda notícia, até de uma angolana, que noticiou e, obviamente, mostrou aqui alguns detalhes desse caso que ocorreu em Angola. Mas como esse, existem muitos, né? Como esse, existem muitos. Assim sendo, eu vou vos mostrar e depois vou falar em cima deste caso, que eu até no vídeo que postei no Facebook, deixei claro, vou comentar sobre este assunto, né? Acho impune esta situação continuar. Vamos lá? Espera só um minutinho. Aqui tá ela. Vamos ligar o vídeo. Espera aí, estremeceu. Só um minutinho. Tá abrindo. Já devia ter feito isso para não fazer vocês esperarem, né? Mas... Empresário dos diamantes libanês acusado de angolana em Talatona pode ser solto a qualquer momento. A investigação já dá razão ao suposto. Isso se é que já o senhor dos diamantes não está livre. Alguém no seu próprio país nem tem justiça. Às vezes até tem justiça num outro país, porque no seu próprio país não tem justiça. Assim, a vida daquela moça não importava, porque quem o fez, também não tenho muita certeza, mas isso também não se concluiu já em 3 dias. Isso não quer dizer que o tal senhor tenha razão. Angolanos, africanos, acordem. é isso aí. Deixa eu mudar aqui. Colocar vocês no descanso. E vamos dar continuidade a este assunto. Eu não conhecia esta moça. Estou vendo que ela tem uma página no TikTok. Eu também tenho página no TikTok. Então, por várias vias, além dos amigos que me mandam notícias, jornalistas, amigos e assim por diante, também tem aquela notícia que a gente corre atrás. Vai desde jornal até influenciadores e pessoas que estão aí no mundo digital hoje, noticiando com imagens mesmo, né? Como foi o caso de quando esta moça morreu. Portanto, nós estamos falando de uma moça do game, como dizem em Angola, né? Esse é o termo usado, eu estou aqui brigando com uma luzinha. Nós estamos falando da moça do game, uma moça do game, por sinal era uma moça muito bonita, que foi contratada, este é o verdadeiro termo que a gente deve usar, foi contratado, os seus serviços físicos, será que é físicos? Bom, não sei, né? Mas os seus serviços, vocês entenderam? Foram contratados por um senhor libanês. Este senhor, coincidência ou não, mas morava bem, morava ali num dos condomínios de Talatona, que agora eu esqueci o nome, e não estou a fim de procurar o vídeo, até porque o vídeo tem já imagens que realmente, de repente, aqui eu não poderei mostrar. Foi contratada. A história que eu vi num desses vídeos, porque agora já está muita gente mostrando, é que a moça foi contratada por X tempo.
Tem muitas fórmulas destas moças trabalharem do game, né? Por hora, por meia hora, por 2 horas. Portanto, elas fecham um acordo, que não é bem um acordo contratual, mas é um acordo, e dizem, 2 horas é X, né? E assim foi. Acontece que o libanês, que deve transar lá na cabrito, né? Não sei se vocês sabem, mas eu ouvi isso de um libanês em Angola. Eu ouvi isso de um libanês, que na cultura deles, a transa, acho que eu não estou falando nada demais, nem machucando ninguém, é a la cabrito. Pois é, tristes as mulheres, né, que não sabem fazer amor. Só que neste caso não é bem fazer amor, foi um serviço contratado. Bom, o que é que aconteceu? O libanês, por sua vez, como devia estar habituado a la cabrito, pegou uma angolana bonita, não importa se era do game, estava a fazer o serviço que ele queria. Passou o tempo, vamos imaginar que fossem 2 horas, e o libanês lá, cabritando feio, não dando sossego para a angolana, que estava até habituada ao seu serviço. Passou as 2 horas, a moça virou para ele e falou, olha, sinto muito, mas se o senhor quiser continuar, o senhor tem que pagar. Aqui não é de graça não, isso aqui é uma profissão, isso aqui é um ofício. E aí começou a ser gerada uma grande briga entre o libanês e a moça, que a moça se negava a continuar e ela forçava a continuar. Nisto, até onde se sabe da história, como disse esta moça com razão, até onde se sabe da história, porque nem tudo aqui está sendo falado ainda ou afirmado, mas leva a crer que tem um fundo, um grande fundo de verdade. Houve uma briga, esta moça foi levada para a área da varanda, ou de uma janela, me parece que era uma varanda, e jogada do apartamento do libanês. Logo a seguir, eu vi essas cenas, aparece o corpo da moça no chão do prédio e muita gente já saindo em seu socorro, o que já era tarde. Bom, resumo desta história, o libanês foi preso, realmente a polícia chegou, né? E levaram o libanês, porque o libanês era o primeiro grande suspeito. Tudo leva a crer que foi o libanês. Ao ver este caso, eu lembro de outro caso, em Angola, de uma pessoa muito querida, muito minha amiga, que eu realmente tinha um carinho de irmão, que era o Jorge Correia, no Ambo. Que em plena festa de aniversário do filho, estamos falando de um garoto de 6, 7, 8 anos, não lembro direito a idade que o menino estaria fazendo naquele dia, em plena festa de aniversário. Ele sai da festa, de dentro de casa, onde está cheio de gente, vai para o quintal de trás da casa. Isso é a versão da polícia. Senta numa cadeira, pega uma espingarda, e a espingarda, eu acho que vocês sabem, eu não entendo tanto de armamento, mas a espingarda é grande. Enfia aqui e dá um tiro. Mas se o tiro tivesse que entrar por aqui, ou pelo menos se o cano da espingarda está aqui, o tiro teria que entrar por aqui. E houve ali uma incongruência de fatos na morte do Jorge, que não batia bem. Primeiro, o Jorge não era uma pessoa de ter pensamentos suicidas. O Jorge era um homem muito conhecido no Ambo, era um ativista mais velho do que eu, mas era um ativista ferrenho, era um nacionalista, eu acho que ele era nacionalista até na hora de dormir. Era um homem que enfrentava quem quer que fosse, tinha um amor, aquele filho, só não tinha a mulher. Por medo de não perder o filho, ele foi ficando num casamento cansativo, aonde mais tarde descobriu, antes mesmo dessa morte, que a mulher tinha um amante. Eu conversei com o Jorge e disse, cara, como é que você fica num casamento desse? Cai fora. Tu é um homem bonito, independente das cotas, mas tu és um homem bonito, vai à vida. E ele disse, simplesmente com estas palavras, não o faço, Filó, por causa do meu filho. Portanto, um homem que tem esta linha de pensamento, sem contar na outra
relacionado à política, relacionado a tudo o que ele fez para colaborar com o desenvolvimento do AMBO, ele não era um homem para se suicidar. Ele não era um homem para dar um tiro na cabeça com o filho a 100 metros dele. Estava tão na cara para mim e para algumas outras pessoas que ali foi aquilo que a gente chama aqui no Brasil de morte morrida, quando não acidental, quando não provocada. Eu liguei para o AMBO, eu procurei a polícia do AMBO, eu questionei. E, de certa forma, eu ouvi de um comandante, ué, como é então? Fica na sua, tá querendo saber demais. Naquela hora nasceu em mim aquela revolta que é típica de não aceitar uma situação destas. E eu questionei a polícia. A resposta que eu tive foi: ainda bem que estás longe. Fica na sua. Esse caso foi abafado. Eu tentei contato com mídias até do AMBO, eu tentei muita coisa. Mas a morte do Jorge, que foi uma acusação, ou foi feita uma acusação de suicídio, foi dado como suicídio no testamento lá do meu amigo, para mim continua como uma morte provocada. Alguém entrou ali e alguém, de alguma forma, acabou com Jorge. Onde eu quero chegar com essas duas histórias? Porque tem uma terceira aqui que eu também vi, de outro caso que aconteceu em Luanda. Quando estes casos acontecem, deixa eu só apagar isso aqui. Quando estes casos acontecem, o que é natural? A pessoa ser presa, independente de ser o primeiro suspeito, né? E aí entra a pergunta: até onde a polícia angolana, que dizem ser a primeira de África, a polícia, e fora o outro exército, a primeira em equipamento, primeiro o rei que o parta. Vocês não têm apetrecho nenhum, nem para descobrir a causa acidental ou não acidental de uma morte. Mas o pior de tudo não é só isso. E, portanto, não podemos pôr a culpa somente na polícia, e sim no órgão maior. No caso do libanês, o libanês, até onde se sabe, a moça que fala o homem dos diamantes, não sei o que o libanês fazia, mas eu ainda estou para ver um libanês em Angola, e eu conheci muitos da comunidade dos libaneses, pobre. Basta ver onde ele estava morando. Pobre. Se esse meu amigo libanês diz que, por tradição, eles transam a la cabrito, ainda estou tentando florear a questão, quando pegam uma mulher boazuda, uma mulher que está ali e faz isso profissão, e dá no couro para deixar qualquer homem tonto, ele pagou para isso. Então, se ele estava gostando, o que seria natural? Paga o restante do serviço, que a moça continua o serviço. Mas não. Libanês também dá tchau. Falam do judeu, mas libanês também dá tchau ao contrário. Pagou aquilo e o resto ele queria de graça. Dando-se uma discussão, ela é julgada e ela morre. Acaba uma vida por uma discussão de dinheiro. Um traste de um estrangeiro, que pode até ser um investidor, entrou em Angola, foram dadas oportunidades a ele, você sabe-se lá quem mais que estava com ele, mas do grupo libanês, para estarem no nosso país. Após o acontecimento, o senhor é preso. Não durou um dia, pelo que eu sei, essa prisão, e ele já saiu. Me digam cá agora, não estou em Portugal, mas me digam cá, se fosse um angolano, até a classe média, porque se for alta, até escapa, sairia da prisão? Temos o caso da Neto Nahara, que simplesmente disse umas verdades do presidente da República. Ela não falou mentira nenhuma. E na Constituição não tem nada que comprove, nada, que ela tinha que ficar na cadeia todo esse tempo. Se ela teve um mandato de 2 anos, existe um período mínimo na prisão e depois tem que soltar. Em Angola, tudo é ao contrário. Assassino tem razão, corrupto
é o do rei da cocada preta, safado, mafioso, tudo impera, como o bom senso no nosso país. Não é só no nosso país, mas eu estou falando do meu país. O libanês foi solto. O libanês com certeza deve ter um belo advogado, ou até mais de um. E este caso vai ser mais um, como o do Jorge Correia, que não vai dar em nada. E assim, mais uma pessoa angolana, mais uma pessoa nossa, e não importa se era do game, se não era do game, era um ser humano, morreu enquanto executava o seu serviço. Será que se alguém der uma paulada, e essa paulada matar um ministro, a pessoa será solta no dia seguinte? Ou será que vai pegar cadeia até com a probabilidade de sumir no meio do caminho? É tudo uma questão de tonalidade. Ou você é da turma dos cor-de-rosas, ou você se lixa. É com tristeza que eu vi este vídeo, eu vos mostrei um pouquinho, é com tristeza que eu falo deste assunto, porque quando você está no trabalho humanitário, quando você está nesta linha onde o pensamento tem que ser justo, eu não sou uma pessoa que passa a mão em cabeça de assassino, o pensamento tem que ser justo. Nós temos que saber reconhecer quem tem razão, quem não tem razão. O libanês errou, o libanês tinha que ter no mínimo uma prisão perpétua. E não agora, que com certeza é uma probabilidade, que ele vai fazer com medo de que a nação e de que algumas pessoas, porque ainda existem pessoas também dentro do governo que são contrárias a muita coisa. Com medo, de repente, da probabilidade de uma prisão, de repente o libanês foge de Angola e vai para um outro paraíso fazer o mesmo com outras moças. Assim nós temos o libanês, assim nós temos a comunidade mafiosa dos chineses, que também fazem mal no nosso país, e assim nós temos uma grande quantidade de pessoas que, por norma, o que está acontecendo são estrangeiros fazendo isto. Não é que os angolanos não façam, fazem, já estão fazendo, mas isto está acontecendo com muita gente que o governo deu permissão para entrar, sem olhar se realmente estas pessoas valiam a pena de ter em nosso país. Por isso, eu nunca irei tirar o chapéu a João Lourenço, eu nunca irei respeitar João Lourenço, eu nunca irei ser simpática a um governo, a um sistema, a uma implantação de ditadura aonde a conjuntura dos mafiosos é a que ganha. E o povo pode morrer, que para eles é menos um. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.